Tinha ido para o Rio para estudar com a Lúcia Branco, né, que era a grande pianista do Rio, e tinha como assistente a Nise Obino. Quem motivou essa estrondosa carreira do Nelson foi a Nise Obino, porque ele se apaixonou pelo Nelson quando ouviu, e ele também me disse, quando a Nise foi para o Rio, ela apareceu, eu olhei lá de cima para baixo e vi aquela senhora toda disposta, toda decidida e tal coisa, deu um grito, Nelson mora aí, e aí eu fui correndo e disse para conhecê-la, para que ela fosse até lá a casa, conhecer os pais e tudo. Foi interessante, porque foi um sucesso total, né? E ela era ótima professora e como se dedicou, eu acho que de corpo e alma, a transformar, e não precisou muito, porque ele logo entrou no primeiro concurso internacional de piano, né? E foi recebeu o prêmio como prêmio a ida para a Europa para estudar com Zeidelhofer. E foi assim que se desenvolveu. Mas então eu pegava o Nelson em casa dele, com a dona Augusta, né? Porque o seu José estava trabalhando, né? Eu pegava para levá-lo eu levava para a cidade e ele ia atrás, eu na frente dirigindo, Dona Augusta ao meu lado, e atrás ia o seu Nelsinho, né, o Nelson, com a cabeça no colo da tia, não é? E pedindo para ela fazer cafuné e contar historinhas da carochinha. Ele ria, e era divertidíssimo aquilo para mim. E então eu assisti assim boas coisas do Nelson, levando e trazendo e fazendo essa amizade que até hoje tem, não é? E fiquei realmente contentíssima com isso. E foi assim que surgiu. E toda vez que chegava algum artista maior, né, eles me pediam para acompanhar o Cláudio Arral. Nós íamos lá num restaurante que ele queria ir lá depois da Gruta da Imprensa, na estrada, não sei onde, da Barra, não sei onde. E ele pedia, Rodolfo, para aqui que eu quero comer. E ele comia de cada barraquinha que tinha alguma novidade, e nós parávamos, esperávamos até conseguirmos jantar com ele na volta onde ele queria. Mas foi muito engraçada. Toda a minha participação e convivência com os grandes artistas foram dessa forma, né? Mas e o primeiro concurso internacional eu ajudei, porque eu tinha levado a Guida para estudar de São Paulo para o Rio, para ajudar na primeira... Foi organização quase do primeiro concurso internacional do Rio de Janeiro. E aí, como eu fiz parte dessa organização, os artistas todos começavam a me procurar, me agradecer, e eu todo dia tinha que estar em contato com aquela turma toda, não? E a hospedagem, isso, nós providenciávamos tudo. E foi muito interessante, muito bom. Todos eles, até hoje, os que não se foram, eles ainda são agradecidos e eu feliz. Ponto. Qual é o nome completo da senhora? Meu nome é Yolanda Nadir
Killer Borgoff. Nasceu onde? Quando? Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1925. Essa informação eu não tinha. Essa informação eu não tinha. Ah, não tinha? Não. Eu tenho... Meu aniversário, 25 de janeiro, é data de São Paulo. Por isso que eu disse, eu tenho uma sorte danada. Eu ia para São Paulo, era feriado, comemorações fantásticas de aniversário. Eu digo, eu estou incluída. Ai, é a tua festa também, né? Eu estou incluída. Ai. Aí, no Rio de Janeiro, mamãe tinha vindo para o sul de Minas, acabou indo estudar na Escola Normal do Rio de Janeiro, que era a formação das professoras, todas normais, né, do Rio de Janeiro, e ela se formou professora lá. E dedicou a vida inteira a ensino. E o pessoal sempre pergunta, a senhora é professora, dona Yolanda? O Teru Yoshida, quando chegou, que ele é regente de coros infantis e de outros coros, mas principalmente infantil, que eu sou a madrinha, Coral Eco, ele mal chegou do Japão, ele entrou pro Mozart Corps do Colégio Porto Seguro, que era dirigido pela USP, umas alemãs, não é? Todas interessantes, sempre fazendo programações diferentes, levando... E o Diogo Pacheco adorou o coral, e bem regido, bem movimentado, com aquela garotada que era do ginásio do Porto Seguro, né? E sempre elogiava. E de vez em quando ele convidava para a gente também se apresentar como coro. E esse coro eu tinha que conhecer porque o Porto Seguro foi onde os meus filhos começaram a estudar quando vieram do Rio, né? E no Rio, minha filha estudava em Santa Teresa, e aí foi. A senhora morou em Santa Teresa, né? Morei em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, morava em Copacabana, me casei, morei na Lagoa, num apartamentinho, Lagoa Rodrigo de Freitas, e quando papai me deu o apartamento, e nasceu o Rodolfo Hermano, nasceu o meu outro filho que eu perdi, o Roberto, o Sérgio não, o Roberto Henrique, e eu, logo depois que eu perdi o segundo filho, eu não queria ficar mais lá, então o papai me deu um terreno que fazia confronto com Ana Maria Oswaldo Cruz, filha do Oswaldo Cruz, que fazia fundos com o meu terreno. E eu fiquei conhecendo porque a nossa rua era Engenheiro Pena Chaves, ela subia a rua Corcovado e lá do Jardim Botânico, virávamos à direita pela Corcovado, íamos subindo, até chegar a Engenheiro Pena Chaves à direita. E eu ali também tive uma sorte danada, porque construímos a casa, e esta casa foi depois vendida para o Paulo Santos, que era cantor e depois empresário musical, né? Tudo assim, a música está ligada a todos os atos da minha vida, os locais da minha vida, onde eu passei. E no final da rua tinha um rio que passava, que hoje em dia é transformado num bairro de artistas plásticos e músicos também, mas principalmente ladeando, que subia para o Corcovado, né? Então é assim, todo o tempo.
E a notícia mais interessante foi a última que eu tive pelo Nelson, que onde eu morei, que era um castelo feito pelo... Disseram que era o mestre Valentim, eu acreditava, porque quem era herdeira daquele castelo foi Vitalina Schneider, a família Schneider, porque ela era sobrinha do rei do cacau da Bahia, não é? Schneider. E aí mandou construir aquele castelo para ele vir morar, mas depois ele disse, não, eu prefiro deixar lá e depois vai ter herdeira. Herdeira era a sobrinha dele e eu fui morar neste castelo, nos 2 andares de baixo. É um castelo diferente, é um castelo que não tem uma torrinha, mas não é o castelo tradicional que nós concedemos de defesa. É um castelo residencial e foi comprado pelo consulado alemão. Foi comprado, se não me engano, pelo consulado alemão, porque o consulado alemão era na subida da Cândido Mendes para Santa Teresa, pela rua Cândido Mendes. E ali eles saíram e foram agora lá para cima, onde eu morei. Onde também morou Peri Igel, nos mesmos 2 andares que eu morei, que foi o que veio para o Brasil e depois montaram aquela distribuição de tambores de gás, né? Gás de cozinha. E então aquele castelo também tem uma boa sina. Agora está a embaixada alemã lá. E eu tive a notícia, quem foi inaugurar o piano lá foi Nelson Freire, agora. É mesmo? Agora menos de um mês. E menos de um mês, eu estava já com a perna assim. E o Nelson disse, Yolanda, você não acredita quem comprou o castelo. E o Nelson, com meus filhos, brincaram muito ali naquele castelo, porque quando foi o primeiro concurso internacional, eu hospedei um monte de gente, inclusive Postiglione, né, que foi o 2º colocado, italiano, ele e a Adriana lá. Não, foi ele só para o concurso. A Adriana não foi. Ela era filha do Caporali, que dirigia e era o grande professor italiano Caporali. E o Postiglione me telefona um dia, já tendo começado o concurso, e ela... Posso parar? Claro. Não posso parar para tomar uma água, porque eu estou seca. É, claro, é. Então, por isso que eu trouxe, ela falou bastante, né? Só me lembrei da água.